Hoje a gente vai falar sobre quanto dinheiro você precisa ter investido para parar de trabalhar, para viver de renda. E ainda por cima eu vou te mostrar dois investimentos diferentes que vão te proporcionar isso aqui. A primeira coisa que as pessoas pensam é que existe um único número mágico para todo mundo, que assim que elas atingirem esse valor, elas vão simplesmente poder parar de trabalhar. Mas a verdade é que não existe um único número mágico. Cada pessoa tem o seu próprio número. E isso aqui vai ser definido com algumas coisas. Mas as duas principais são basicamente o custo que você vai ter todo ano, todos os meses, para sobreviver, e a região onde você mora. A sua localização, na verdade, tem um impacto muito grande, né? Se você que está me assistindo, por exemplo, mora na capital de São Paulo, você sabe que as coisas são muito caras. O metro quadrado, principalmente, é absurdamente caro. E para você viajar para o interior do estado, é muito mais tranquilo, né? Você vê que as coisas são mais baratas, a alimentação, se você quiser alugar um lugar para ficar, não é tão caro. Só que o oposto acontece também. Se você está me assistindo e você é do interior, você sabe que as coisas têm um custo, e quando você viaja, por exemplo, para uma capital, fica tudo muito mais caro, fica muito inviável você fazer uma viagem dessas. E apesar de não existir um único número mágico, todo mundo tem que atingir para viver de renda, existe uma fórmula única que você pode usar para sua realidade, que você vai descobrir que número é esse para você conseguir viver do jeito que você quiser. E a fórmula é basicamente essa aqui. O patrimônio necessário para você viver de renda, ele vai ser o seu custo de vida anual, divididos pela rentabilidade anual esperada. E eu vou explicar cada um desses tópicos. O seu custo de vida anual, eu imagino que isso aqui seja bem óbvio para a maioria das pessoas, mas se não for, você vai pegar o seu custo de vida mensal e você vai multiplicar por 12. O que vai entrar nesse custo de vida? Basicamente tudo, literalmente tudo que você tem que usar ali para sobreviver. Quanto você gasta com aluguel, quanto você gasta com alimentação. Se você tem filho, por exemplo, você tem despesas em cima disso também. Você tem que pagar fralda, você tem que pagar colégio, você tem que pagar a alimentação dele. E eu não estou me referindo aqui dos custos fixos só. Você, por exemplo, tem custos variáveis, como, por exemplo, saídas no fim de semana, que podem ser variáveis na sua realidade, e é muito importante que você tenha uma organização e limitar quanto você pode gastar nessas saídas para ele deixar de ser tão variável assim, né? Você põe um limite, você vai considerar esse limite. Então, para o nosso exemplo, vamos usar aqui a realidade de uma pessoa que gasta 5 mil reais, só para arredondar aqui, todos os meses para sobreviver, contando isso tudo que eu falei. Se a gente multiplicar esse valor por 12, a gente vê aqui que o custo anual dessa pessoa é de 60 mil reais. Agora, para a rentabilidade anual esperada, o que você tem que pensar para chegar nesse valor? Você tem que pensar na situação onde você já tem esse patrimônio acumulado necessário para ter uma renda passiva. Na prática, você vai pegar esse dinheiro, esse montante todo, esse número mágico, e você vai aplicar em algum investimento que vai te gerar essa renda passiva. Existem vários, e nesse vídeo aqui, como eu falei, eu vou te mostrar dois. E aí esse seu investimento vai te gerar uma renda que vai te dar justamente esse custo de vida mensal, esses 5 mil por mês. Só que quando as pessoas se deparam com isso, a primeira coisa que elas pensam é: vou botar num Tesouro Selic da vida. É o título mais seguro que a gente tem no país, Tesouro Selic. Hoje a Selic está em 15%, então a rentabilidade anual esperada eu vou colocar aqui em 15%. Só que tem dois grandes problemas nisso aqui. A primeira delas é que a Selic, ela não é estática, ela é dinâmica. Ela, com o passar do tempo, ela vai se variando. Inclusive, a gente está num ciclo de alta agora. Não quer dizer que daqui a 5 anos a gente não esteja num ciclo de baixa. E ainda pior que isso, esses 15% aqui que a taxa Selic te rende não são de juros reais. Então você não está tendo uma rentabilidade acima da inflação de 15%. Você está, na verdade, tendo um rendimento de 15%, mas a inflação está comendo um pouquinho todo ano. Sua rentabilidade real é menor. Então, se você usar essa taxa Selic ou a taxa Selic atual do momento que você está assistindo esse vídeo, você provavelmente vai chegar num valor que não é verdadeiro. Então, se você quiser chegar num valor realista, eu aconselho você a usar 8%. Porque se a gente pegar tanto a média da taxa Selic dos últimos 20 anos, quanto a média dos últimos 20 anos do IPCA, da nossa inflação, e a gente diminuir uma média da outra, a gente chega num valor aproximado aqui de 8%. Isso significa que você sempre vai conseguir 8% todo ano? Não, não é isso. Isso aqui que a gente está fazendo é uma projeção aproximada para você ter uma ideia do quanto você precisa atingir. A gente não vai conseguir chegar no número exato, porque isso aqui varia. Então, fazendo essa divisão aqui entre o custo de vida anual e a rentabilidade anual esperada, a gente chega nesse valor aqui, que seria o seu patrimônio necessário de 750 mil reais. Só que é importante que você entenda que isso aqui são 750 mil reais em valores de hoje, atuais. Daqui a 30 anos, se você levar esse tempo, por exemplo, para atingir esse valor, os seus 750 mil reais não vão ter o mesmo poder de compra desses 750 mil reais de hoje. Do mesmo jeito que você não vai ter um custo de vida mensal de 5 mil reais, seu custo de vida vai ser muito maior em números absolutos. Bom, mas ainda por cima, eu não diria para você que o necessário realmente são 750 mil reais, porque com esses 750 mil reais, beleza, você vai ter uma rentabilidade real de 8%, você talvez tenha mais rendimentos, né, só que a gente já estava descontando a inflação, mas o seu patrimônio não vai continuar crescendo. Você vai estar usando aqui na teoria esses 5 mil reais todos os meses,
o seu patrimônio vai ter como te proporcionar isso, mas ele vai ficar sempre parado ali, só sendo corrigido pela inflação. Eu gosto muito de colocar uma gordura aqui de 20%, que isso vai te permitir usar o que você precisa, só que além disso, o seu patrimônio vai continuar crescendo. E com o passar do tempo, você vai conseguir aumentar cada vez mais o seu padrão de vida. De 5 mil reais, você pode ir para 6 mil, para 7 mil. Então, para você realmente ficar tranquilo nessa situação, você precisa aí ter acumulado 900 mil reais de patrimônio em valores de hoje também. E eu sei, tenho certeza que a maioria de vocês vai estar pensando, caramba, isso aqui é muito dinheiro, vai ser muito difícil de eu chegar nesse valor, vai levar muito tempo. E isso é verdade, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo ia conseguir ter isso aqui sem esforço nenhum. Mas a realidade é que o tempo vai passar, independente do que você pensar, se é fácil ou difícil, e você consegue chegar nesse valor, tendo disciplina. E para te ajudar nessa jornada, cara, eu separei aqui 3 dicas que vão te impactar muito bem se você botar elas em prática. A primeira delas é você dar um jeito de conseguir ganhar mais dinheiro dentro dos seus meses. Por exemplo, imagina que você receba um salário mínimo hoje. Cara, na prática você não consegue investir absolutamente nada. O que você tem que fazer nessa posição? Você tem que investir em você mesmo, com esse salário mínimo, dentro do que der, porque você precisa sobreviver também, para tentar conseguir aumentar o seu padrão, valorizar a sua mão de obra e conseguir aumentar essa entrada de dinheiro todos os meses. Só que essa mesma dica vale para caso você ganhe mais de um salário mínimo. Se você hoje ganha 4 mil reais, só que você só consegue juntar 500 reais, você tem que ganhar mais dinheiro todos os meses, não aumentar o seu padrão de vida para conseguir guardar mais dinheiro, investir mais dinheiro e diminuir o tempo necessário para você chegar nesse valor, nesse número mágico. E a segunda dica é até sobre essa questão de guardar dinheiro. Você tem que pelo menos tentar investir 20% do que você ganha. Cada um tem a sua realidade, tem gente que consegue guardar mais do que 20%, o que é ótimo, tem gente que não consegue guardar 20%, e aí nessa situação eu colocaria essa meta de tentar reduzir os custos de vida ou aumentar o salário sem que você aumente os seus custos de vida juntos, para conseguir pelo menos botar 20% aí em investimentos. Se você não estiver conseguindo colocar essa quantia ainda, a realidade, sendo muito honesto com você, é que não tá bom. E a terceira dica é você investir em bons investimentos, porque não adianta você ter esse seu dinheiro guardado, só que você não está aplicando em nenhum lugar, ou você está aplicando num lugar ruim. E o grande problema das pessoas é que elas, na verdade, nem sabem quais as opções de investimentos que a gente tem hoje. E sendo muito honesto, a gente está num momento muito bom, com muita oportunidade para investir. Então foi por isso que eu gravei um outro vídeo aqui, que eu vou deixar um card para você clicar aqui e assistir depois, explicando várias oportunidades, se está valendo a pena, se não está valendo a pena, na minha opinião. Isso aqui não é uma indicação de investimentos, mas eu tenho certeza que vai te dar um pontapé inicial para tomar alguma decisão e começar a aplicar melhor o seu dinheiro. Mas e aí, depois que você atingir esse seu número mágico, eu vou te mostrar agora 2 investimentos diferentes que juntos vão te proporcionar justamente essa renda passiva para você viver tranquilo sem trabalhar. Claro que existem outras opções também, mas isso aqui é só um exemplo para você ver na prática como é que ficaria. E o primeiro desses investimentos aqui são os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários, eles são muito interessantes porque eles vão te dar um benefício que nenhum outro investimento vai te dar. É uma renda passiva, praticamente 99% das vezes, certa de ser mensal. Tem muita gente que também gosta de viver de renda passiva tendo dividendos de outras empresas, de ações. Só que isso não é tão bom porque nem toda empresa vai te dar esses dividendos todos os meses. Raríssimas são as empresas que vão seguir essa periodicidade. Já nos fundos imobiliários isso não acontece. Todo mês você vai ter um rendimento, que é, por exemplo, dos aluguéis desses imóveis que o seu fundo está sendo aplicado. E eu vou te mostrar aqui 4 fundos imobiliários diferentes que também não são indicação de investimento. Isso aqui é só um exercício prático para você ver como é que você pode fazer esse cálculo também e ver quanto eles vão te proporcionar de renda mensal. O primeiro FII que a gente vai falar aqui é o KNCR11 e a gente tem que descobrir qual o DY mensal dele. DY significa Dividend Yield. Isso aqui é basicamente um indicador que vai te falar quantos por cento você vai receber em dividendos todos os meses. E se você não tem nem ideia de onde encontrar esse indicador aqui, eu recomendo fortemente você usar esse site aqui do Status Invest, eu vou deixar o link na descrição. E o que você vai fazer? Você vai pesquisar justamente pelo ticker desse FII. E aqui a gente tem uma página com praticamente todos os indicadores desse fundo imobiliário e a gente está procurando justamente esse aqui, ó, rendimento, 1,14%. E para o valor que você vai aplicar nesse FII, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 900 mil reais de patrimônio que você hipoteticamente juntou, vamos tirar aquela gordura de 20%, a gente vai ficar com um restante de 750 mil reais, e para esse valor a gente vai dividir por 4, e a gente vai investir para cada um desses ativos. Então para esse fundo em específico a gente vai investir 187.500 reais, e isso aqui vai dar uma renda mensal para você de 2.137 reais. Se você não sabe calcular, é só você multiplicar esse valor aplicado por esse dividend yield mensal. O segundo fundo imobiliário que a gente vai pegar é o MXRF11, e a gente vai fazer o mesmo processo. Esse fundo aqui está dando para a gente um rendimento mensal próximo de 1,05% a partir do que a gente tem investido, e aplicando o mesmo valor nele, ele estaria proporcionando aqui para a gente R$ 1.900 todos os meses. Eu fiz até uma linha aqui que vai totalizar essa renda mensal que a gente está ganhando com esses dividendos, e a gente já está vendo que está próximo dos 5 mil, né? Os fundos imobiliários eles estão pagando
pagando muito bem dividendos hoje. Mas é importante a gente continuar diversificando, porque algum desses fundos pode se meter em alguma furada, ele pode acabar perdendo valor, pode acabar reduzindo o que ele vai distribuir pra gente, enquanto que outros podem se valorizar, trazer mais retornos pra gente. Então é muito importante a gente estar sempre diversificando. O próximo fundo que a gente vai olhar é o LVBI11. Esse aqui agora é um fundo de tijolo. Eu acabei não mencionando, mas os dois primeiros são fundos de papel. E se você não sabe a diferença, eu fiz um vídeo aqui que eu vou deixar um card, que eu explico muito a fundo, é um vídeo bem antigo meu, inclusive, mas na minha opinião tá muito fácil de você entender qual a diferença entre eles. Ó, esse fundo agora já tá dando pra gente um rendimento um pouco menor comparado com os outros, de 0,72%. Ele vai dar pra gente R$ 1.350 todos os meses. O último fundo que a gente vai usar aqui é o HSML11, que é um outro fundo de tijolo também, agora focado em shoppings, e ele tá dando um rendimento pra gente de 0,76% todos os meses. Então, aplicando esses R$ 750 mil nesses 4 fundos imobiliários, a gente consegue, na verdade, uma renda passiva de R$ 6.800, quase R$ 7.000, que é bem acima do que a gente tem de custo de vida. Isso porque a gente não tá considerando na conta nem os 20% de gordura que a gente conseguiu juntar. E aí talvez você se pergunte, pô, mas então por que tá dando muito mais de R$ 5.000, sendo que eu nem usei a gordura que você falou que é necessária? Justamente porque as nossas contas estão sendo muito conservadoras. E é muito bom que você tenha essa pegada, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Os rendimentos, como eu falei, eles podem diminuir, eles não vão estar dando para você sempre esses 1,14%, 1,05%. Do mesmo jeito que eles podem aumentar, eles podem cair. Bom, e a gente tem R$ 150 mil restantes. O outro investimento que é muito importante que você faça em paralelo com esses fundos imobiliários, por exemplo, seria um Tesouro Selic ou um CDB de banco digital com pelo menos liquidez diária. Existem hoje investimentos com liquidez imediata, que eu até prefiro, mas o importante desse investimento é que ele seja, um, seguro pra caramba, dois, líquido, ou seja, você consiga tirar esse dinheiro do investimento e colocar ele na sua conta o mais rápido possível, e três, que ele tenha um rendimento decente, pelo menos acima da inflação, para você não perder o poder de compra desse dinheiro com o passar do tempo. E o grande objetivo desses R$ 150 mil não são te proporcionar uma renda passiva, são eles ficarem ali de reserva de emergência, para, mais uma vez, numa situação atípica, você tenha um acesso rápido. Na prática, você vai receber isso aqui pingando na sua conta todos os meses. Você pode acabar nem gastando, né? Se o seu custo de vida for de R$ 5.000, vão te sobrar aí R$ 1.800 todos os meses. E esses 1.800 você ainda aplica no Tesouro Selic. Ou, se você quiser, você pode reaplicar também em outros investimentos, em outros fundos imobiliários. Você pode diversificar mais a sua carteira. Mas é muito importante que a sua reserva de emergência esteja crescendo com o passar do tempo. Mas, galera, eu espero de coração que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, te agregou de algum jeito, pô, deixa um gostei aqui, considera se inscrever no canal, você vai me ajudar demais. Vou ficar muito feliz de ver uma pessoa sequer se inscrevendo, deixando um comentário, deixando uma curtida. E se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou ficar mais que feliz de te responder. Mas é isso, um forte abraço pra você e a gente se vê na próxima. Tamo junto.